Lucas capítulo de número 22, versículos a partir do 11. Lucas 22, Lucas é antes de Atos e depois, antes de João, obrigado por nome disso, e antes de João e depois de Marcos. Lucas capítulo número 22, versículos a partir do 11, diz assim: E dirás ao pai da família da casa, o mestre diz, onde está o espaço ou o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande salão que iremos fazer a Páscoa. E tendo eles ido, acharam o lugar que Jesus havia dito para preparar a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa com os 12 discípulos e disse-lhe: desejei muito esse momento. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, pode sentar. Nesses rapidíssimos minutos, eu queria falar para você sobre a importância de cear. Você vai ver na história de Lucas, São Josefa Gama, o cabelo hoje está novamente diferente. Você vai perceber muito bem que Jesus aqui preparou um espaço para cear com os discípulos. Irmão Luiz, é esse amado irmão Luiz que Jesus curou da diabetes? Eita glória! Aí Jesus chega para eles e diz: olha, vocês vão, tem um salão ali mais à frente, separado, já pronto para nós comemorarmos a Páscoa. Os judeus, para ser bem sucinto, têm o hábito de comemorar a Páscoa. Que data era essa? Era a comemoração do período que eles saíam do Egito em direção a Canaã. Então, por isso que na Bíblia existe o livro de Êxodo, porque Páscoa significa também Êxodo, ou saída. Perceba, quando Jesus está prestes a ir comemorar a Páscoa, é aqui que ele inicia o culto que nós conhecemos até hoje como o culto da ceia do Senhor. Jesus instituiu a Páscoa pela ceia. Mas pastor, eu não estou entendendo, você vai entender. Perceba bem, quando Jesus, que quando curava, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 17, que Jesus curou multidões. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Jesus curou muitos cegos, aleijados e coxos. A Bíblia diz que no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, que Jesus curou muitas pessoas. Jesus fez milhares de milagres. Todo mundo chegava perto de Jesus e se conversasse com ele, se tocasse nele, se aproximasse dele, não voltava para casa do mesmo jeito, voltava curado, liberto e sã. Todavia, porém, no entanto, eu estudando esse texto, percebi que quando Jesus queria curar, ele não perguntava para a pessoa se ela era judeu, se ela era romana, se ela era, nos dias de hoje, assembleiana, se ela era presbiteriana, se ela era crente, se ela não era crente. Jesus apenas curava qualquer pessoa na multidão. O Jesus que curava na multidão, quando foi instituir a ceia, ele disse: não é para a multidão, a ceia é para os 12, a ceia é para os discípulos. Então, já daqui, irmão Adão, e futuramente vai estar pregando também, eu aprendo que a ceia é para quem é discípulo. É um privilégio você ser discípulo de Jesus. Como assim, pastor? Eu vou entender que é um privilégio. Porque você participa da ceia do Senhor. O privilégio que Jesus institui para os discípulos, quando ele olha naquele ambiente de ceia, onde tem mais ou menos umas características desta mesa aqui. Quando Jesus olha, ele está sentado à mesa com os 12 discípulos. E não está a multidão. A multidão não participa da ceia. Só discípulos. E quando
quando Jesus está naquela situação, ele diz a frase que ficou marcada nesse texto: desejei muito este momento. Perceba, por que você percebe que Jesus diz isso nesse texto? Porque um dos motivos, existem outros, mas eu vou dizer só um dos motivos, quando Jesus estava na multidão, os discípulos sempre se ocupavam, fazendo o quê? Orando por pessoas, fazendo orações e libertações, usando o nome de Jesus nas pessoas, e normalmente, o versículo, capítulo 6 de Marcos, versículo 1, parece que o 11, diz que Jesus quase não tinha tempo para comer. E também com ele e seus discípulos, porque todo mundo não queria estar perto de Jesus. Quem não quer estar perto de um homem que, se você estiver doente, ele cura? Quem não quer estar perto de um homem que, se tiver com fome, ele multiplica o pão? Se tiver querendo comer carne, tem peixe. Se quiser, ele faz a multiplicação do que você precisa. O Jesus da multidão era o Jesus dos discípulos. Só que a ceia para os discípulos era em particular. Perceba o privilégio. Jesus percebe, aliás, o Jesus demonstra o desejo dele. Aguardei, desejei muito esse momento. Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei imaginando a cena, irmão, meu Deus. Jesus olhando nos olhos de Pedro, Jesus olhando nos olhos de João, Jesus olhando nos olhos de Tiago, Jesus olhando nos olhos de Bartolomeu, Jesus olhando nos olhos dos discípulos, ele dizendo: eu desejei muito este momento. O mestre faz a apresentação, a oração, e serve a mesa dos seus discípulos. Mas perceba que Jesus, eu não li todo o texto porque o tempo não permite, quando está ceando, ele pega todos como de um salto. Diz: um de vocês vai me trair. Imagina os discípulos felizes porque viram Jesus ali, dizendo: eu esperei muito, aguardei muito esse momento de hoje. E de repente Jesus abre a boca e diz: um de vocês vai me trair. Perceba que o susto foi tão grande que a Bíblia diz, nesse texto que eu li, se você ler mais abaixo, alguns versículos você vai ver que os discípulos vão dizer: sou eu? João olha e diz: sou eu? Pedro olha e diz: sou eu? André olha e diz: sou eu? A ceia, irmão, é Deus. É um momento onde eu não posso e não devo analisar a vida do meu irmão, se ele está apto a cear ou não. Eu preciso analisar se eu estou apto a cear ou não. Perceba, quando Jesus diz isso para os seus discípulos, eles são pegos pela perplexidade absurda. Se Pedro fosse falar, ele ia dizer: Jesus, que história é essa? Aí, um discípulo, o mais querido, pega, encosta a cabeça no coração do mestre. Eu tenho uma mensagem que o título dela é assim: João foi o único privilegiado que teve a honra de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Aí, os discípulos se apavoram. Pedro não tinha a mesma intimidade com Jesus, irmão Luiz, de João. Por isso, ele diz: pergunta o mestre aí, quem é que vai trair ele? A gente está aqui querendo saber. Jesus, perceba, não diz: é Judas, esse desgraçado. Não. Jesus apenas disse a João: a quem eu der um pedaço de pão molhado no cálice, é esse que vai me trair. Ele disse a João, ele não disse aos discípulos. Ou seja, meus irmãos, esse punhado de pão, José Fadama, molhado no cálice, ele era dado em todo o banquete que era feito, em toda a festa que era feita, a dois tipos de pessoas. A primeira pessoa, quando o dono da casa, que estava dando uma festa, percebia que a amizade com aquela pessoa que ele amava tanto estava meio distanciada, a pessoa estava fugindo
daquela amizade, eles estavam meio distantes, o clima estava meio ruim entre aquela amizade e o dono da casa. Ele molhava um pedaço de pão no cálice e dava àquela pessoa. E aquilo simbolizava que o dono da casa estava dizendo: eu não quero perder a sua amizade. Outro tipo de pessoa os judeus faziam isso, aquelas pessoas que o dono da casa queria honrar. Ele pegava um pedaço de pão, molhava no cálice e dava para a pessoa a quem ele queria honrar. Então, quando Jesus informa a João: aquele que eu dei um pedaço de pão, esse vai me trair. Só que para os discípulos, dar um pedaço de pão molhado no suco de uva era da honra, era dizer: eu não quero perder a sua amizade. Quando João informa aos discípulos o que Jesus falou, e os discípulos veem Jesus dando um pedaço de pão molhado a Judas, a cabeça deles entra em parafuso. Isso eu não estou entendendo nada. Como é que Judas é o que vai trair o que Jesus quer honrar? Você está entendendo ou está difícil? Aí os discípulos ficaram perplexos. Ei, entenda uma coisa: Judas não foi chamado por Jesus porque ele seria futuramente o traidor. Judas foi o traidor porque ele não fez as pazes com o mestre. Perceba que Judas foi tão cara de pau que, quando estava sendo honrado, recebendo um pedaço de pão molhado no cálice, o normal é ele dizer: eu não vou aceitar, Senhor, eu estou constrangido. Eu acabei de vender o Senhor por 30 moedas de prata. Eu não vou permitir que os discípulos passem esse constrangimento. Senhor, essa pessoa que o Senhor está dizendo que alguém que vai trair, essa pessoa sou eu. Mas não foi o que Judas fez. Ele aceitou a honra que Jesus quis dar. Pegou o pão, comeu. Se Judas não tivesse levantado da mesa, certamente o diabo usaria outra pessoa para negar Jesus, e não Judas. Alguns teólogos que dizem que Judas foi o homem selecionado para trair Jesus. Ele não caiu no sorteio, ele permitiu que o diabo usasse-o para essa terrível missão. Podia ser outro, e não ele. Mas Judas pega, come o pão molhado no cálice e sai em silêncio. E sai para entregar a Jesus. Ou seja, depois que o mestre o honra, ele o vem. Nós estamos sentados em volta de uma mesa para recordarmos e lembrarmos com a lição de Judas que estamos aqui honrados pela morte do Cristo do Calvário, e por isso não podemos e não devemos receber honra do mestre e depois render. Perceba bem, é interessante você perceber, é interessante vocês entenderem. Judas vai vender Jesus. Um dia depois que Judas recebe um pão molhado no cálice, Jesus tinha saído deste momento de Páscoa e foi ao encontro daqueles os quais Judas o vendeu. Mas antes de chegar a esse ponto, eu queria lhe informar uma coisa: por que Jesus transformou a Páscoa na ceia? Porque os mantimentos que estão aqui tinha na Páscoa. Um dos elementos principais da Páscoa era o cordeiro. O livro de Êxodo, no capítulo número 12, diz que quando você tinha uma família pequena, você chamava uma outra família na Páscoa, matava um cordeiro e aquela família da casa, junto com a família convidada, comia todo o cordeiro. O que isso representa? Unidade. O que isso representa? Família. O que isso representa? Ceia do Senhor. Então, um dos elementos principais da ceia do Senhor acontecer
cordeiro. Aí vem a pergunta, irmão Edilson, irmão Adão, aqui tem cordeiro? Sim. Jesus está aqui? Sim. Um dos elementos principais que Deus pedia ao povo para a Páscoa era o cordeiro sem defeito. E uma coisa que eu aprendi enquanto estudava, Deus pediu Josefa Gama e Josefa Pedro um cordeiro assado. Por que ele não pediu cru ou cozido? Por que o cordeiro assado? Primeiro, quando ia se fazer a Páscoa, o fogo era aceso dentro de casa. Tinha que ter fogo dentro de casa para ter Páscoa, para ter ceia. Para cearmos aqui, nós precisamos ter o fogo de Deus na nossa vida. Ei, perceba bem o privilégio de cear. Deus pediu lá ao povo de Israel um cordeiro assado, e a Páscoa acontece, e aconteceu por muitos anos assim, porque eu descobri, estudando a Bíblia, que ele assado é a maneira mais perfeita e ideal de tirar qualquer impureza. Glória a Deus. Quanto mais assado, mais crocante. Quanto mais assado, mais puro. Ou seja, aquele sofrimento de Jesus no Calvário, todo que ele passou significava que ele estava sendo processado como cordeiro, para que nós hoje pudéssemos comemorar a ceia do Senhor. Aí, quando o fogo era aceso, o cordeiro era totalmente assado. Cozinhado não se via, cru não se via. Aí, pastor, tem crente que come cordeiro cru, de forma simbólica eu vou explicar a você. Crente que come cordeiro cru é aquele crente que vem com um culto de ceia como esse, e acha muito insignificante um culto desse. Vem com um culto como esse e não consegue entender a simbologia do cordeiro, da ceia do Senhor, do sangue de Cristo, do pão que representa o corpo. É aí você, eu, nós, todos nós que estamos aqui, somos os privilegiados por estar diante daquilo que Jesus instituiu, a ceia do Senhor. Perceba bem, quando eu já disse a minha esposa, como uma agora bota ali, mas toda vez eu esqueço. Quando o cordeiro era comido, tinha que ser comido todo. E ele era matado de noite e tem que comer até o outro dia, no máximo de manhã. Tem que comer o cordeiro todo. Eu estudando, percebi que o cordeiro aí significa a Bíblia. Quem já percebeu, meus irmãos, que tem crentes que só gostam daquelas mensagens? Jesus vai dar, Jesus vai multiplicar, Jesus vai lhe dar um carro, Jesus vai lhe dar uma casa, Jesus vai lhe dar. Não tem crente que só gosta de mensagem assim, né? Se for mensagem de conserto, não é para mim, é para o irmão Cícero. Se for mensagem de correção, não é para mim, deve ser para outra pessoa. Quando Deus manda os israelitas comer todo o cordeiro, eu aprendo que a palavra de Deus, independente do texto que seja pregado, ensinado ou lido, seja texto que seja um texto que traga a bênção para a sua vida ou correção, independente disso, se for mocotó ou mamão com açúcar, coma, porque é a palavra de Deus. Perceba, é interessante você perceber e entender essas características. Quando Jesus disse: vocês, está chegando a minha hora, eu vou ir de encontro ao meu processo, eu vou ser, na linguagem que eu estou falando, assado. Aí, aquele amigo que Jesus honrou lá na mesa da ceia e deu o pão molhado no cálice, simbolicamente dizendo: eu não quero perder a sua amizade. Simbolicamente dizendo: eu estou percebendo que você está se afastando de mim. Simbolicamente dizendo: eu sei, Judas, quem você é, mas eu não quero lhe entregar. Jesus o honra. E o que é que ele devolve a Jesus? Um beijo de traição. Tanto é que Jesus disse: amigo, por que fizestes isto? O que tens que fazer, faz não. Sabe o que Jesus estava dizendo?
entre linhas, de forma de falando em códigos, eu quis tanto tentar te consertar na mesa. Eu quis tanto tentar te corrigir na mesa. Eu quis tanto tentar fazer você entender que não era para fazer isso quando nós estávamos ontem na ceia. Por isso que tem um rei. E você, amigo, faz isso. Não estamos aqui para sermos justos. Estamos aqui para comemorarmos a libertação, a transformação da Páscoa na ceia. Por quê? Porque isto significa o que Jesus disse lá no alto do Gólgota: está pago. Jesus era ser humano, ele era Deus, mas ele estava aqui como homem. Você imagina a dor da traição. Você imagine o beijo da falsidade. Por quem Jesus honrou? Sabe o que eu aprendo, minha mãe crente? Eu aprendo que se alguém for um Judas na minha vida, eu não posso reagir agressivamente. Eu aprendo que eu preciso honrá-lo. É difícil. Jesus ensinou totalmente o contrário do que a gente tem vontade de fazer. Irmão Luiz, eu posso usar um exemplo seu? Posso? Irmão Luiz está aqui de testemunha, eu vou dizer porque ele está aqui. Ele tinha um incômodo no coração com alguém, não foi assim? Estou mentindo? E a gente começou a buzinar no ouvido dele. Irmão Luiz, perdoe, perdoe. E ele: eu não consigo, estou travado. Como perdoe? A gente vai orar por isso. Foi ou não foi assim? E certo dia ele conseguiu perdoar. O coração ficou melhor ou não ficou? A saúde está melhor ou não está? Porque quem honra, mesmo o Judas, recebe de Deus o que precisa. É difícil, mas você consegue. Porque Jesus disse: ei, como eu venci o mundo, vocês também vencerão. É difícil, pastor. Ninguém disse que é fácil. É complicado, pastor. Sim, ninguém disse que é simples. Mas você consegue, sim, porque Jesus conseguiu. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje eu estava analisando-me, vendo-me quanto eu pequei esse mês de janeiro. Esse mês de janeiro eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Aí ele falou no meu ouvido: enquanto houver coração quebrantado, há perdão disponível. Aprenda, pelo amor de Deus, esta noite, que o perdão é o melhor medicamento para a sua saúde física, emocional, psíquica e neurológica. Quer ter saúde? Quero, é o que eu mais quero. Perdoe. Mas quem deixou esse exemplo? Jesus. Depois de ser vendido, depois de ser beijado falsamente, Jesus pega um pão, molha e diz: tome, eu não quero perder a sua amizade, não. Você acha que Jesus sabia ou não sabia que Judas ia vendê-lo? Sabia. Jesus sabia ou não sabia que Judas ia traí-lo desde o começo do ministério? Sabia, mas Jesus conviveu com Judas. Jesus honrou Judas. Jesus amou Judas até o último segundo. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Pastor, eu não consigo. Jesus disse que nós somos seus discípulos, por isso andamos após eles. Nós somos seus discípulos, por isso imitamos, que Paulo disse em Coríntios: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Enquanto o ser humano souber perdoar, ele ainda tem humanidade dentro de si. Quando o ser humano desaprende de perdoar, ele vai perdendo a sua humanidade.
e vai se transformando em uma pessoa de coração pesado, duro e difícil. O bom de ser cristão, de servir a Jesus, é porque o milagre que aconteceu na vida do irmão Luiz, a dificuldade que ele tinha de perdoar, aí a gente começou a orar, interceder. Jesus veio aqui, dentro do coração dele, arrancou. A pessoa que ele não conseguia perdoar hoje almoça na mesa dele. Estão me vendo? Glória a Deus. Toma café lá, almoça lá. E ele dá com todo prazer, eu dá com raiva. Mas não conseguia perdoar. Mas a oração fez o efeito e ele fez o que Jesus fez com ele. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso? O que Jesus fez lá no passado, o que aconteceu lá atrás, não acontece só lá atrás, não, acontece hoje. Jesus é o mesmo. É só você orar, filho. Clame a Ele. Enquanto houver coração quebrantado, vá perdendo disponível. Mas foi o mais difícil que eu acho é perdoar. Eu sei. Eu também acho muito difícil. Mas quando a gente ora, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós não fazemos o que queremos, não dizemos o que estamos pensando, fazemos exatamente aquilo que Jesus ensinou, que a Bíblia manda, que Jesus fez e os apóstolos fizeram. Deixa eu encerrar que você já está cansado. Perceba. Aprendemos nesta mensagem que depois você vai dar o número dele para ele, tá? Aprendemos nessa mensagem que Judas nos deixa lição. Jesus nos deixa lição. O momento que Jesus mais aguarda no céu não é outra coisa a não ser esse momento acontecendo lá. Por isso que nós ensaiamos aqui. Ei, eu tenho tanta coisa para falar. Esta mensagem tem 23 tópicos. Eu não posso falar tudo que eu tenho para permitir. Mas perceba, só participa da ceia quem está neste mundo de passagem. Por quê? Porque a Páscoa foi instituída quando o povo de Israel saiu do Egito para Canaã. Estava de passagem. Só participa da ceia quando eles iam participar da Páscoa. Sabe qual era que Deus pedia para eles estarem? Deus dizia para o povo de Israel: olhe, tal dia é o dia da Páscoa, vocês precisam estar como? Cingido os lombos, um cinto nada riado. Como? Um cajado na mão. E o que mais? Um calçado novo nos pés. Quem está pronto para a viagem participa da ceia. Aqui é transitório, aqui é momentâneo. É por isso que o ser humano passa por 3 fases. Qual é ela? Nasce, cresce, reproduz e morre. Só que o crente não morre. O crente é transportado. A morte é só um transporte que você transfere. Deus transfere o seu espírito daqui para lá, para quando aconteceu arrebatamento da igreja. Se eu não for no arrebatamento, for antes, esse evento que a gente imita aqui, nós vamos para chegar lá. É o primeiro evento que vai acontecer. Se existe alguma ansiedade no céu, que não existe, mas se existisse, é Jesus aguardando esse momento com a noiva, com a esposa, que é a igreja. Você precisa entender: o cordeiro já foi assado, o fogo continua aceso, você está preparado para a viagem, você está com lombos cingidos, você está com a vara na mão, você está com o cajado na mão, você está com o sapato nos pés, e dizendo: estou seguindo a Jesus deste caminho, eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais.
nesse momento transitório, nós precisamos entender. Não estamos aqui para ficar, estamos de passagem. Aprendemos com Judas que não podemos praticar a mesma coisa. Somos honrados por Jesus. Continuamos na mesa e não saímos da mesa para vendê-lo. Se você está se sentindo com algum peso no coração, algum peso na mente, na consciência, não vai embora da mesa sem conversar com Jesus. Chame Jesus para conversar. Desabafe com ele, diga: Jesus, está difícil para mim isso aqui, eu não estou conseguindo vencer isso aqui, eu não estou conseguindo perdoar. Sente com ele, converse, dialogue com ele. Se Judas tivesse dialogado com Jesus na mesa, não tinha morrido e ido para o inferno. É na mesa que acontece o conserto. É na mesa que acontece o arrependimento. É na mesa que acontece a mudança de vida. É na mesa, porque Jesus não quer te jogar no abismo. Jesus quer te honrar, te perdoar, te dar uma nova chance, te dar um pedaço de pão molhado na cara. Amém. Estou concluindo agora a mensagem. E estou aguardando as irmãs vindo dali para nós servirmos a ceia. Alguém por acaso não entendeu a mensagem hoje? Entendeu? Precisa. É uma honra, meu irmão. É uma honra, meu irmão, você participar da ceia do Senhor. Eu entendo que talvez nem todo mundo entendeu essa importância ainda, mas eu tenho certeza que logo, logo, um grande grupo de pessoas irá entender e, com certeza, sentirá o desejo do batismo para participar da ceia do Senhor. Pai, louvamos ao Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos tem dado, pelas lições que o Senhor nos deu através desta palavra. Pai, que nós aprendamos com Jesus a honrar mesmo aqueles que estão nos vendendo. Que nós aprendamos com Jesus a comer na mesa nesse momento tão especial. Que nós aprendamos com Jesus a importância da ceia do Senhor. Que nós aprendamos com Jesus a necessidade que nós temos de prestar esse culto a Ti. Que nós possamos aprender com Jesus a sermos verdadeiros cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus pegou o pão e deu graças. Pai, te louvamos por esta oportunidade. Está aqui de forma simbólica o pão que representa o teu corpo. Pai, que nós possamos participar deste momento ímpar, entendendo a importância do teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, a coroa trocar. De cruz
Dado graças, o partiu, o distribuiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que fizeres isto. Memorizai, relembrai a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, até que Ele venha. Em nome de Jesus, comamos deste pão, todos. Aleluia, obrigado, Senhor, pelo perdão, pela oportunidade, por este momento. Oh, glória. E da mesma forma, o mestre pegou o cálice e deu graças. Pai, estamos aqui com este líquido representando de forma simbólica o teu sangue. Pai, que nós possamos cada dia mais, a tua igreja, entender a responsabilidade e a necessidade e a importância deste momento, de um culto como este, em nome de Jesus. Amém. E tendo pegado o cálice, ele disse: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, que é vertido por vós. Se eu amo a mensagem, até morrer, eu a vou proclamar. A vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele do lar, uma parte da glória de Deus. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, decoro a coroa tocar. Levarei eu também minha cruz. Quando você olha para este líquido, não pense que você é um canibal que está bebendo sangue, mas simbolicamente você está relembrando aquele momento que o soldado pegou uma espada e cravou no lado de Jesus e verteu água, porque o sangue, até a última gota, ele perdeu para poder eu e você termos vida eterna. Relembrando de um momento como este, tome este cálice e lembre, isso é um privilégio. Obrigado, Pai. Jesus, não merecemos, mas te agradecemos por isto, por hoje, pelos
irmãos que estão aqui. Muito obrigado por relembrarmos. Se o Senhor não vem, no próximo mês estaremos relembrando novamente um momento como esse. Em nome de Jesus. Amém. Já nos preparou o maná que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem! O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo continue com você, com a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz: Ei! Obrigado a todos que participaram, ao grupo Vivendo Chamado, e quarta-feira estaremos aqui louvando a Jesus.